Amados irmãos, estimadas irmãs do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos no terceiro domingo do tempo comum, ano C, e a liturgia nos coloca para nossa reflexão a importância, o valor, a centralidade da palavra de Deus, da escuta atenta da palavra de Deus, do acolhimento da vontade do Senhor expressa nesta palavra para a vida da igreja e para a vida de cada um de nós. Faremos alguns comentários levando em consideração a primeira leitura de Neemias, no capítulo 8, e também o Evangelho de Lucas, ambas proclamadas na liturgia de hoje. É bom lembrar que o povo de Deus, na primeira leitura de Neemias, está retornando de um longo tempo de exílio. Está exilado, está fora da própria terra. É não ter mais a possibilidade de louvar a Deus com toda força, com toda espontaneidade, porque fora da própria terra o povo não pode mais experimentar ou realizar as suas liturgias. E agora esse povo que experimentou o sofrimento, experimentou estar distante de Deus, o povo que reconhece o próprio pecado por desobedecer à lei de Deus, ao retornar para a sua pátria, vai retornar de forma correta, como costumamos dizer, começando com o pé direito. E o povo está reunido na presença do governador Neemias e também do sacerdote Esdras. Ali eles passam o dia inteiro ouvindo a palavra do Senhor, que será proclamada. E toda esta leitura primeiro mostra para nós um roteiro muito específico, muito próximo à liturgia da palavra, quando nós também hoje nos reunimos para escutar a palavra do Senhor. A proeminência da palavra, o destaque da palavra, a palavra que está colocada, posta em um local especial, em uma tribuna, em um local mais alto, assim como também nas nossas igrejas, quando nós temos o altar da palavra, temos o ambão, a estante onde é depositada a palavra, onde é ornada, ornamentada a palavra e onde a palavra de Deus é proclamada e também transmitida, explicada para todos os fiéis. E é importante mostrar que o povo se reúne e começa a liturgia louvando o nome de Deus. Como nós também, tudo que fazemos enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, nós começamos as nossas liturgias louvando, adorando o Senhor, invocando o nome de Deus, invocando a Santíssima Trindade. O povo de Deus escuta, o povo permanece de pé, numa perspectiva de prontidão, de respeito, de atenção à palavra de Deus. Em um momento o povo também se prostra, como que nós também nos reunimos e fazemos o nosso ato penitencial, nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas fraquezas. A palavra de Deus, quando é explicada, quando é interpretada, move os corações das pessoas, e aquele povo chora, aquele povo reconhece o seu pecado, a sua miséria. A palavra não está distante, mas a palavra é dirigida a cada um deles e a cada um de nós. Mas o sacerdote convoca o povo para experimentar as alegrias. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Quando o povo chora, é porque a palavra está movendo os corações, é porque a palavra está convocando e chamando para que nós também possamos mudar de vida, para que possamos abandonar os caminhos de pecado. E o sacerdote convoca o povo para retornar para casa de cabeça erguida, com alegria, a banquetear-se, a comer carnes gordas, tomar bebidas doces. E mais importante, que eles possam partilhar com aqueles que nada têm. A palavra de Deus que move a nossa vida, a palavra de Deus que nos inspira, deve ser também esta palavra que nos converte, esta palavra que é profética, esta palavra que vai nos pedir também para estarmos na presença do Senhor e assim podermos fazer a sua santa vontade.
E o povo de Deus que escuta a palavra é convocado a partilhar. A palavra de Deus gera em nós o desejo de conversão, de partilha, nos leva a vivermos a plena caridade, a verdadeira caridade, a misericórdia para com aqueles que nada têm, para com aqueles que são os mais necessitados. No Evangelho, Jesus é a própria palavra, Evangelho de Lucas. Jesus é o Verbo eterno do Pai, a palavra de Deus encarnada para todos nós. E Jesus chega à sinagoga num dia de sábado. Lembremos-nos que Jesus havia sido batizado nas águas do Jordão. E lá o Espírito Santo, em forma de pomba, estava sobre o Senhor. Este é o meu Filho amado, a voz do Pai, assim dizendo, escutai o que ele diz. Todos estão com os olhos fixos em Jesus, porque ele começa justamente dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou, me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os que estão cativos nas prisões, para devolver a luz dos olhos àqueles que são cegos. E assim Jesus mostra que sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos ler a palavra. A palavra proclamada é a palavra que move a nossa vida, os nossos corações, a partir do Espírito Santo que deve guiar a nossa vida, que deve nos conduzir para que possamos estar na presença do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Toda vez que lemos a palavra, toda vez que nós interpretamos a palavra, é porque o Espírito Santo de Deus deve estar sobre a nossa vida, deve ser solicitado, o Espírito Santo deve ser pedido para que nós possamos ser instruídos conforme aquilo que Deus quer. E Jesus nos deixa grandes ensinamentos através desta palavra. Devemos lembrar que a palavra de Deus é sagrada, que a palavra de Deus é fidedigna, que a palavra de Deus sempre se cumpre. A palavra de Deus é eterna. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras já não passarão jamais. É importante sabermos diferenciar a palavra de Deus e a palavra dos homens, porque a palavra de Deus sempre se cumpre no tempo de Deus, no tempo certo. Feliz aquela que acreditou, é o que se diz a respeito da Virgem Maria. Nós também devemos acreditar, devemos esperar por Deus. O outro ensinamento é que a palavra de Deus, uma vez proclamada, também precisa ser interpretada, precisa ser explicada. E esta é a grande missão da igreja, como foi a missão de Jesus, a missão de anunciar o reino de Deus, de anunciar as boas novas, ou a boa nova da salvação. E a interpretação da palavra de Deus não ocorre de uma forma isolada, pela livre interpretação, mas é a partir da própria igreja. É no seio da igreja que a palavra de Deus se torna escrita. A palavra que sai da oralidade do primeiro século é escrita. E somente essa própria igreja, no interior da igreja, que tem o poder de interpretar a palavra do Senhor. É como uma fotografia que nós conservamos em casa depois de muitos anos. Fotografias dos nossos avós, da nossa família. Somente os antigos é que poderão, no interior da família, explicar o sentido daquela fotografia. Assim também no interior da igreja, é a tradição da igreja, é recorrermos aos grandes homens, aos grandes santos, aos que realmente interpretaram e nos conduziram ao coração de Deus. É vermos, é lermos, sabermos o que disseram Santo Irineu, São Jerônimo, Santo Agostinho e tantos outros que interpretaram a palavra do Senhor. E assim, irmãos e irmãs, nós não podemos deixar que cada um interprete ao seu bel prazer aquilo que a palavra de Deus quer dizer para nós hoje. É importante que nós recorramos à própria igreja para que possamos interpretar, aceitar aquilo que hoje a igreja está nos ensinando, aquilo que o Papa nos transmite, os nossos bispos, os nossos sacerdotes, e não qualquer pessoa, de qualquer modo, querer interpretar a palavra de Deus. O terceiro ensinamento, quando hoje colocamos ou destacamos a centralidade da palavra de Deus, é que nós realmente possamos lembrar uma coisa. A
palavra fala para mim hoje, para mim. Quando São Cirilo de Alexandria interpretava essa passagem do Evangelho, ele dizia: hoje se cumpriu esta escritura que acabaste de ouvir, aquilo que Jesus falou. E este hoje ele quer dizer, nós devemos ter a capacidade de escutar, de acolher, de reinventar, ressignificar a nossa existência, a nossa própria vida, através da palavra, através das circunstâncias em que eu me encontro hoje. É lembrarmos, a palavra de Deus foi escrita, está sendo escrito para mim hoje, no aqui e agora. Não interessa como nós estejamos. A nossa vida pode estar aparentemente destruída, pode estar repleta de cacos, de fragmentos, de escombros, assim como esteve lá no Antigo Testamento, esse povo recomeçando a vida a partir da lei de Deus que é proclamada, a partir da palavra de Deus que vai ser lâmpada para os passos, luz para o nosso coração, conforto para a nossa alma. Entreguemos ao Senhor também a nossa vida, deixemos que a palavra, que o Espírito Santo de Deus nos conduzam para que possamos fazer a experiência da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. Somente no Senhor é que nós seremos felizes. Assim nos disse Esdras na primeira leitura, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Permaneçamos fiéis na escuta, na correta interpretação da palavra de Deus, guiada pelo Espírito do Senhor, conduzida pelos caminhos do magistério da Igreja, possamos experimentar o amor de Deus na nossa vida e nos nossos corações. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.